o advogado Carlos Alberto, que é advogado do senador Ciro. Ele está ao telefone e ele fala conosco agora, nos dando mais detalhes desta operação Lava Jato e do posicionamento do seu cliente, o senador Ciro Nogueira. É o advogado Cacai, não é isso? É o advogado Cacai. Então, por favor, advogado Cacai, boa tarde ao senhor. Muito obrigado pela atenção do senhor. Olá, ao jornal. Antônio Carlos está aqui. Cacai é gentilmente conhecido, a gente tem a liberdade de chamá-lo de Cacai, mas é o advogado Antônio Carlos, advogado do senador Ciro Nogueira. Primeiramente, vamos explicar ao nosso telespectador como aconteceu essa operação, qual foi a porta em que a Polícia Federal bateu. Foi na casa, na residência do senador em Brasília, é isso, advogado? Boa tarde. Boa tarde. Olha, na realidade foi uma surpresa, porque o senador estava, desde o início dessa operação, colaborando com toda a investigação, prestou os esclarecimentos que foram solicitados, colocou o seu sigilo fiscal, bancário e telefônico à disposição. Então eu entendo esse ato como sendo um ato forte, um ato arbitrário. No meu ponto de vista, no ponto de vista da defesa, eu acho que eu fico mais indignado que o próprio senador. O senador é um homem público e sabe que tem que prestar, sim, satisfação aos seus eleitores, à sociedade, principalmente do Piauí, mas eu fico indignado porque eu vejo que a defesa não está tendo a oportunidade de trabalhar nesse inquérito. Para os senhores ouvintes terem uma ideia, nós não sabemos o motivo dessa busca e apreensão, ou seja, a tal delação premiada do Ricardo Pessoa não foi determinada a abertura dela para nós. Nós fizemos já um pedido há muito tempo, há 40 dias que estamos querendo ter acesso a ela e não temos acesso. Então eu acho que num processo onde o senador da República está se colocando à disposição, já foi ouvido, colocou os seus sigilos à disposição, absolutamente desnecessário uma busca e apreensão. Eu quero registrar que, embora respeite a decisão do ministro Teori, eu quero registrar a minha indignação com esse, no meu ponto de vista, nesse momento trágico do país, um momento policialesco, onde só tem direito o Ministério Público e a polícia. A defesa não existe. A defesa está relegada a um quinto plano. Advogado Antônio Carlos, o senhor acha então que houve um excesso por parte da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, e esse excesso, ele aconteceu aonde exatamente, qual foi a residência em que eles entraram e o que eles levaram de lá, por favor? É uma busca e apreensão na residência do senador, absolutamente desnecessária, ele estava contribuindo na investigação. O que foi apreendido não nos preocupa em absolutamente nada, o ato em si é que eu acho que tem que ser questionado. Eu acho que é um abuso da desnecessidade do ato. Nós vivemos um momento de espetacularização do poder judiciário brasileiro. É lamentável. Um senador da República, se fosse um homem comum, sem nenhum tipo de poder, seria da mesma forma lamentável. O que nós estamos vendo é que numa investigação onde tem 40 dias que eu tento ter acesso a essa delação, a defesa não conhece nada. Se hoje o senhor me perguntar para os seus ouvintes, mas o que baseou essa busca e apreensão? Nós não sabemos. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Por que tantas tentativas foram negadas, advogado? Eu acho que há uma inversão, infelizmente, hoje na forma de investigação. A investigação torna aquilo que é inusual o usual. Aquilo que seria a exceção à regra. Então hoje você tem a busca e apreensão banalizada. Você entra na casa da pessoa, e olha que hoje você entrou na casa do senador, amanhã pode ser na casa de um ouvinte qualquer, de um cidadão do povo. Porque houve uma banalização das medidas, essas medidas invasivas. Eu acho que existe um momento. Claro, veja bem, todos nós somos contrários à corrupção. O senador, muito mais que é um homem público. Qualquer cidadão do povo, não é só o Ministério Público e o juiz, o advogado também o jornalista. Agora, o que eu peço uma reflexão é o seguinte: que país que nós queremos depois disso? Nós queremos um país onde se enfrente a corrupção, passando por cima dos direitos e garantias individuais. Será um país que vai sair dessa guerra de forma obscurantista. Ou nós queremos um país onde se faça esse enfrentamento, mas com as garantias individuais preservadas. Isso é que eu pretendo. Eu não estou querendo muita coisa, eu quero ter acesso ao direito, saber o que está sendo acusado do meu cliente. Veja bem, o Supremo Tribunal me nega o acesso à delação que foi a base dessa busca e apreensão. Isso é um escárnio. Como é que você pode imaginar que
que um senador da República, defendido por um advogado que tem 30 anos que me liga na casa, no Supremo Tribunal Federal, ele não tem acesso ao motivo da investigação. Ora, bolas, eu costumo dizer assim que, por paradoxal que possa parecer, o primeiro direito do cidadão é ser bem acusado, é saber do que ele está sendo acusado. Então eu faço essa ressalva, até em homenagem ao Ciro, que é uma pessoa correta, honesta, tranquila, que teve hoje o dissabor de ver a sua casa invadida pela Polícia Federal para fazer essa busca e apreensão, mas com tranquilidade técnica. Com tranquilidade técnica, eu não peço muita coisa, eu peço o direito pleno do que está acontecendo na acusação. Advogado, o senhor acha que houve, de certa forma, algum privilégio, porque o senador citou a revista Veja, por exemplo, como um veículo que teve acesso a essas informações. O senhor acredita que houve algum privilégio, de certa forma? Não, é mais do que privilégio. Há um vazamento criminoso. Eu pedi ao ministro para abrir um inquérito para investigar. Veja bem, a imprensa, quando tem acesso, ela tem o direito de publicar. Eu não critico a imprensa que publica. Eu critico quem vaza. Quem é que vazou? O ato anterior. Qual o objetivo de vazar? Vazou apenas algumas pessoas tiveram vazamento. Então é claro que não é uma questão de privilégio. Há um vazamento criminoso e sistemático contra alguns políticos. Agora, a imprensa, se ela tem o acesso, ela tem o direito de publicar. Essa é a livre, evidentemente, manifestação de pensamento. Agora, que alguém está vazando deliberadamente, criminosamente, eu não tenho nenhuma dúvida. Bom, e para encerrar, eu pergunto ao senhor, qual deve ser o próximo passo do senhor com a sua equipe para defender o senador Ciro e para evitar que outros excessos dessa natureza possam acontecer, advogado? Nós estamos trabalhando no Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal não me dá acesso pleno àquilo que está acontecendo, nós não temos como recorrer ao bispo. Nós temos que continuar dentro do Supremo Tribunal Federal, mostrando que os direitos individuais estão sendo atingidos. Eu advogo o Supremo há 33 anos. Continuarei a advogar com toda tranquilidade para mostrar que não é possível fazer investigação sem que o investigado tenha direito ao acesso de toda a prova produzida. Isso é o que nós queremos fazer. Muito bem, muito obrigado ao advogado Antônio Carlos, advogado do senador Ciro Nogueira, que gentilmente atendeu a nossa ligação da nossa produção. Muito obrigado ao senhor, os nossos cumprimentos ao senador Ciro. Obrigado e que a gente a você. possa... Prazer falar com você e seus ouvintes. Muito obrigado, muito obrigado.